Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Professora Edna, Escola 19 de Abril, Matemática, oitavos anos. Então, para essa semana, foi enviado para vocês, da semana do dia 16 do 11 a 21 do 11 de 2020, tá? Então, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre razão. Por que a gente vai começar a ver esse conteúdo bem básico de razão? Porque depois a gente, na próxima aula de semana que vem, a gente vai ver sobre proporção. Então, a gente tem que retomar alguns conceitos sobre razão, tá? Se alguém ainda tem dúvidas, tá? Então, referente à correção de alguns sistemas que ficou para trás da semana anterior, tá? Eu sei que vocês estão fazendo o trabalho para entregar na escola, mas aqui também eu deixei alguns para vocês já com as respostas para vocês elaborarem também, tá? Então, além do trabalho, tem esses aqui que vocês têm que fazer a correção, tá? Então, para essa semana, pessoal, noções de razão, bem tranquilo, tá? Então, a razão de 5 para 10. Então, o 5 vai em cima, o 10 vai embaixo. Então, como é que eu faço para simplificar? Relembrando que para simplificar numa notação ou uma noção de razão, né? Eu sempre simplifico pelo mesmo termo. E que eu consiga simplificar em cima, no meu denominador, no meu numerador e no meu denominador. Então, no caso, 5 e 10, eu simplifico por 5 em cima e 5 embaixo. Então, vai ficar 5 dividido por 5, 1, e 10 dividido por 5, 2, tá? A razão de 10 para 5. Então, 10 em cima para 5. Então, quer dizer que o 5 está embaixo, tá? Então, eu vou fazer uma divisão. 10 dividido por 2. Lembrando que quando eu tenho traço de uma fração, eu penso que nem se fosse uma divisão, tá? Quando não dá para mim dividir, no caso 10 dividido por 5, que eu encontro 2, no caso anterior eu tinha 5 dividido por 10, não dá para dividir. 5 por 10 vai me dar um número com vírgula, mas daí eu posso simplificar, né? Daí eu divido pelo mesmo termo e eu encontro uma fração também menor, tá? Então, isso é uma noção de razão, que muitas vezes a gente se esquece. Por isso que antes a gente vê proporção, a gente vai ver esse caso bem simplesinho que a gente vai levando com dúvidas e dúvidas e dúvidas até lá no final. Relembrando, então, viu uma fração, 10 dividido por 5? Opa, 10 dá para dividir por 5. Beleza, encontra 2. Agora, 5 dividido por 10. Ah, professora, eu vou encontrar um número com vírgula, né? Mas e se eu não quero um número com vírgula, eu quero que vocês continuem com uma fração. Então, eu simplifico. Simplificar, eu tenho que simplificar o mesmo termo em cima e sempre o mesmo termo embaixo. Então, se eu dividir o 5 por 5, eu vou ter que dividir o 5 embaixo também, tá? Nos dois casos. Então, relembrando, né, que os termos de uma razão recebem os nomes especiais. Então, na razão 2 e o 7 embaixo, então o número 2 é chamado de antecedente e o 7 é chamado de consequente, tá? Então, 2 sétimos, como a gente fala também, né, numa fração, tá? Lê-se 2 está para 7 ou 2 sétimos, tá? Então, são algumas formas que a gente pode ler também, tá? Então, tem alguns exercícios bem tranquilos os primeiros aqui, que são baseados nesses exemplos que eu dei para vocês agora. Eu quero chamar a atenção para vocês e que vocês possam ter alguma dúvida, é na questão 9 e na questão, na questão 9, que eu vou comentar agora, na questão 8, que eu quero comentar também para vocês, e a 10 eu vou dar uma diquinha para vocês, tá? A questão 8. João acertou 5 questões de 10 e Carlos acertou 3 questões de 7. Ai, prof, eu não sei fazer isso. É uma fração, gente. Né? Então, a gente pega 5 de 10. 5 dividido por 10. Monta a fração, né? 5 sobre 10. E divide. 5 dividido por 10. Dá quanto? 0,5. Já fiz o cálculo, né? Dá 0,5. E Carlos, 3 de 7. Boto 3 em cima e o 7 embaixo.
tá? Quanto é que vai dar essa divisão de 3 dividido por 7? 0,42, tá? Dica, pessoal, vocês podem utilizar calculadora para fazer isso aí, se vocês não querem fazer a divisão. Eu acho importante vocês fazerem as divisões para relembrar os números decimais que a gente estava vindo lá no começo do ano, lembram? E sempre é importante, sempre cai em um monte de provas. Prof, mas essa questão é bem fácil. Pessoal, cai em Instituto Federal, tá? Então, para vocês que já estão pensando no 9º ano lá no Instituto Federal e coisa, são questõezinhas básicas assim que às vezes pega a gente. Então, se João acertou 5 de 10, ou seja, ele acertou meia prova. E se Carlos acertou 3 de 7, 3 dividido por 7 dá 0,42. Quem acertou mais? Então vai vir a pergunta. 0,5 é maior que 0,42? Então pensem, né? 0,5, que nem se eu tivesse 50 centavos, né? 0,50 centavos. E 0,42 centavos, qual é maior? Então pense. Por isso que eu digo, a razão às vezes vem para enganar a gente. Ela vem assim como um tombinho, tá? 9. Um lote de terreno tem 140 metros quadrados de área e 40 metros de área construída. Aí vai pegar vocês. Porque eu não posso botar, por exemplo, 40 dividido por 140. Não, porque aí vem a pegadinha. Porque está me dizendo que os 40 metros é área construída. Então, eu tenho que descontar dos 140 esses 40 metros. Ou seja, eu tenho o meu terreno lá, ele é quadradinho, tá? Só que eu tenho a casa construída, que é 40 metros. Só que ali, ó, qual é a razão da medida da área construída e da área livre? Tá? Então, eu tenho que desconsiderar a área da construção. Então, se está pedindo ali dos 140 metros, que é o terreno inteiro, né? Eu tenho que descontar os 40. Então, vai ser 40 dividido por 100. Daí, encontra lá e vê o que é a razão em proporção, tá? Razão. E a questão 10, a razão de certo número para 7 é 3. Qual é esse número? Aí vocês vão, esse aqui é bem, ó, tá? X. Qual é este número? Eu tô dando uma resposta ali, ó. A razão de certo número para 7 é 3. Então, eu tô dando a resposta que é 3. Qual é esse número? Então, que número que eu tenho que botar em cima? X dividido por quanto que vai me resultar 3? Pense nisso, tá? Galera, então era isso para essa semana. Pode ser fácil, tem gente que tem tranquilidade assim em simplificação, tem gente, né? Só que quando chega nos problemas, que a gente vai começar a ver em proporção e mais adiante a gente vai ver estudo de gráfico e tal, vai se embananar, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês trabalhem com carinho nessa atividade de razão para relembrar esses termos, tá? São conteúdos que vocês já viram, mas que, segundo a nova base, a gente tem que ver no 8º ano para a gente ver áreas, tá? Perímetros, enfim, tá? Então, fica a dica aí, estudem e elaborem os exercícios. Estou percebendo que tem muitas pessoas que não estão elaborando os exercícios e só estão fazendo as atividades que estão para entregar, tá? Muitas das atividades que eu faço para entregar estão nos próprios exercícios, eu só mudo os números, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, prestem atenção, façam os exercícios. Peguem o seu caderno lá, copia só os exercícios, não é muita coisa, tá? Então, era isso para essa semana. Fica a dica aí, pessoal. Beijo da Prof. Edna.